Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Hoje eu estava começando a trazer a interpretação de Mateus 12. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas sempre quer estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Mateus 12 nos diz assim. Mateus 12 nos diz sobre o Senhor nosso Deus, que é o Senhor dos sábados. Fala sobre a cura de um que tinha uma das suas mãos mirradas. Fala da blasfêmia dos fariseus, a árvore e os seus frutos, o milagre de Jonas, a família de Jesus. Fala de 6 passagens que foram feitas por Jesus Cristo. Mateus 12 diz assim: Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos miada. E eles, para o curarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tem numa ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha. E por consequência, é lícito fazer bem nos sábados. É lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, porém, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o Espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá e nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas as suas vozes. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega. Em outras traduções, se eu não me engano, o pavio que fumega. Até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse não expulsa demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, e nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E alguns dos escribas e fariseus tornaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. São os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Só até aqui. Irmãos, em Mateus 12, primeiramente nós vemos que quando Jesus Cristo ele estava passando na seara, os seus discípulos eles tiveram fome. Então eles automaticamente escolheram da seara as espigas de milho. Mas como segundo a lei não era lícito trabalhar no sábado, então os fariseus disseram, se eu não me engano foram os fariseus que disseram assim: Por que faz os seus discípulos o que não é lícito no dia do sábado? E Jesus Cristo respondeu para eles: Vós não vides o que tens feito Davi quando pegou os pães da propiciação, quando não era lícito no sábado? Então Jesus Cristo ele dá o exemplo de Davi. O que Davi tinha feito, ele tinha pegado o pão e alimentado a multidão que estava com fome com ele. Pegaram o pão que só era lícito ao sacerdote comer daquele pão. E ele vai lá e ele alimenta aquela multidão. E até do sábado o Senhor Jesus Cristo ao Senhor. E nós vemos também que Jesus Cristo ele cura a mão de um dos que tinha mão, numa da sua mão ela era aleijada. E ele na sinagoga, Jesus vai lá e cura esse homem. E os escribas e fariseus estavam presentes ali para acusar a Jesus Cristo, para acusar Jesus, para ver se ele curaria no dia de sábado. E Jesus Cristo ele falou que da mesma maneira que se uma ovelha caísse no calabouço, buscariam pegar ela, da mesma maneira Jesus Cristo salvaria aquele homem no sábado. Pois da mesma maneira, porque o homem vale mais do que a ovelha. E nós vemos aqui também que Jesus Cristo ele curou um endemoniado que estava cego e mudo. E Jesus Cristo, ele curou aquele homem e a multidão falava: acaso não é esse o filho de Davi? E os fariseus, eles disseram que Jesus Cristo estava expulsando os demônios somente pelo poder dos demônios.
E Jesus Cristo respondeu: se um reino se dividir contra o reino, não existe, ele é derrubado. E se ele mesmo expulsava demônios por Beelzebul, então e quem é que expulsava demônios? Os filhos daquele povo. E nós vemos aqui que Jesus Cristo ele nos adverte que qualquer blasfêmia que for feita ao homem, lhe será perdoada. E qualquer que blasfemar contra Deus, contra Jesus Cristo, essa blasfêmia também lhe será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nessa geração e nem na geração vindoura. Ele também nos adverte que da árvore boa sai bons frutos, e da árvore má sai frutos maus. Da mesma maneira somos nós. O homem bom, ele produz boas coisas, o homem mau produz más coisas. E nós vemos ainda aqui sobre o milagre de Jonas. O milagre de Jonas, que Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia. Jesus Cristo, ele estava no lugar onde os homens estavam tentando ele, para ver se ele pedindo algum sinal para ele, para tentá-lo. Mas Jesus Cristo responde: e como a geração é uma geração má e adúltera, não lhe seria dado outro sinal, apenas o sinal do profeta Jonas. Da mesma maneira que Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia, Jesus Cristo estaria 3 dias e 3 noites na terra e depois ressuscitaria. E nós depois vemos ainda que Jesus Cristo foi visitado pela sua família, pela sua mãe e pelos seus irmãos, mas não puderam ter com ele por causa da multidão. E aí vem alguns mensageiros e avisam Jesus Cristo que a sua mãe e seus irmãos queriam vê-lo. Jesus Cristo, porém, responde: eis aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz vontade de meu Pai está no céu. Esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.